Hoje quero falar com vocês sobre um dos momentos mais profundos e revolucionários da literatura brasileira. É aquele instante em A Paixão segundo GH, quando a protagonista, diante de uma barata esmagada, experimenta uma epifania que mudará para sempre sua compreensão sobre a existência. Imaginem a cena. Uma mulher de classe alta, acostumada aos confortos e às certezas da sua vida burguesa, entra no quarto da empregada que acabara de despedir. Lá, num momento que deveria ser banal, a limpeza de um cômodo, ela se depara com algo que vai abalar todas as suas convicções sobre quem ela é e sobre o que significa estar viva. Clarice nos apresenta neste momento uma das mais corajosas explorações do que significa confrontar-se com a realidade nua e crua da existência. Não estou falando aqui de filosofia abstrata ou de conceitos teóricos. Estou falando de uma experiência visceral, quase física, de descoberta. A protagonista, ao ver aquele inseto, não sente nojo apenas. Ela sente algo muito mais perturbador: reconhecimento. É como se, diante daquela forma de vida tão diferente da sua, tão primitiva, tão inferior segundo os padrões humanos, ela descobrisse uma verdade fundamental sobre a natureza da existência que havia passado toda a vida evitando. Vocês já tiveram um momento assim? Um desses instantes em que algo aparentemente insignificante, um animal, uma planta, um reflexo no espelho, um silêncio, de repente os confronta com uma realidade sobre vocês mesmos que vocês não estavam preparados para ver. Clarice tinha o dom raro de capturar esses momentos de epifania e transformá-los em literatura. Mas não era uma literatura que nos confortava com respostas fáceis. Era uma literatura que nos obrigava a fazer perguntas que talvez nunca quiséssemos fazer. Quando GH olha para aquela barata, ela não está apenas vendo um inseto. Ela está sendo forçada a confrontar a sua própria animalidade, a sua própria mortalidade, a sua própria insignificância cósmica. E ao mesmo tempo, e aqui está o paradoxo genial de Clarice, ela está descobrindo a sua própria grandeza, a sua própria unicidade, a sua própria capacidade de estar consciente dessa realidade. É como se Clarice dissesse: vocês querem saber quem são realmente? Olhem para o que têm em comum com todas as outras formas de vida. Olhem para o que os conecta com o mais primitivo, com o mais básico. E aí, nesse momento de humildade absoluta, descobrirão o que tem de mais extraordinário: a consciência disso tudo. Essa experiência que GH vive não é confortável. Na verdade, é terrificante. Ela sente que está perdendo tudo o que acreditava ser: sua identidade social, suas certezas, sua sensação de estar no controle da própria vida. E Clarice não ameniza isso. Ela não nos oferece uma transformação fácil, um despertar suave. Ela nos mostra que o verdadeiro conhecimento de si mesmo pode ser devastador. Mas há algo revolucionário nessa devastação. Porque quando todas as máscaras caem, quando todas as identidades construídas se dissolvem, quando nos vemos despojados de tudo o que pensávamos que nos definia, descobrimos algo extraordinário: que ainda estamos lá. Que existe um eu que sobrevive a tudo isso. Um núcleo de consciência que permanece mesmo quando tudo o mais desaparece. Clarice nos ensina que esse processo de desconstrução não é uma perda, é uma descoberta. É como se ela dissesse: vocês passaram a vida inteira acumulando identidades, papéis, definições de si mesmos. Mas e se tudo isso fosse apenas uma roupa que vocês vestem? E se, por baixo de tudo isso, houvesse algo muito mais autêntico, muito mais verdadeiro? A genialidade de Clarice está em mostrar que essa descoberta não acontece nos grandes momentos da vida, nas ocasiões especiais, nos eventos que consideramos significativos. Ela acontece no cotidiano, no banal, no que desprezamos como insignificante. Uma barata num quarto de empregada pode ser o portal para a mais profunda compreensão de si mesmo. Isso me faz pensar em quantos momentos de epifania nós perdemos todos os dias porque estamos ocupados demais procurando revelações em lugares grandiosos. Clarice nos lembra que a transcendência está ao alcance das nossas mãos, escondida nas experiências mais simples, mais cotidianas, mas ela também nos avisa:
Essa descoberta tem um preço. Quando começamos realmente a ver, não podemos mais fingir que não vemos. Quando acordamos para a realidade da nossa própria existência, não podemos mais viver no piloto automático. A consciência é ao mesmo tempo uma bênção e uma responsabilidade. GH, depois da sua experiência com a barata, não pode mais ser a mesma pessoa que era antes. Ela não pode mais viver a vida superficial que vivia. Não pode mais se contentar com as satisfações vazias que a contentavam. Ela foi transformada por aquilo que viu, por aquilo que descobriu sobre si mesma. E talvez seja isso o que Clarice mais queria nos ensinar. Que a verdadeira mudança, a verdadeira transformação, não vem de fora. Não vem de conquistas externas, de aprovação social, de acúmulo de experiências. Ela vem desses momentos de confronto radical conosco mesmos, desses instantes em que somos forçados a ver além das ilusões que criamos para nos proteger da realidade. Clarice não nos oferece um manual de autoajuda. Ela não nos diz como ser felizes ou como encontrar o sentido da vida. Em vez disso, ela nos oferece algo muito mais valioso. Ela nos mostra que somos capazes de suportar a verdade sobre nós mesmos, que somos fortes o suficiente para enfrentar nossa própria realidade sem as máscaras e as proteções que normalmente usamos. E há uma beleza estranha nessa coragem. Uma beleza que não é bonita no sentido convencional, mas que é profundamente humana, profundamente real. É a beleza de alguém que decidiu parar de fugir de si mesmo, que decidiu enfrentar o mistério da própria existência com honestidade e coragem. Quando fechamos um livro de Clarice Lispector, não somos as mesmas pessoas que éramos quando o abrimos. Algo dentro de nós foi tocado, mexido, despertado. Ela tem esse poder único de nos fazer perceber aspectos de nós mesmos que estavam adormecidos, de nos confrontar com perguntas que estávamos evitando fazer. E talvez seja exatamente isso que a literatura deveria fazer. Não nos dar respostas prontas, mas nos ensinar a fazer perguntas melhores. Não nos consolar com ilusões, mas nos dar coragem para enfrentar a realidade. Não nos entreter, mas nos transformar. Clarice Lispector foi uma mestra nessa arte de despertar consciências. Ela soube como poucos que as palavras têm o poder de nos revelar a nós mesmos, de nos mostrar quem realmente somos, por baixo de todas as camadas de condicionamento e expectativas sociais. E o mais impressionante é que ela fazia isso com uma linguagem ao mesmo tempo simples e profunda, acessível e misteriosa. Ela conseguia falar das coisas mais complexas da existência humana, usando palavras que qualquer um poderia entender, mas de uma forma que nos fazia ver essas palavras como se as estivéssemos ouvindo pela primeira vez. Se essa reflexão sobre Clarice Lispector despertou algo dentro de vocês, se vocês sentiram que foram tocados por essa exploração das profundezas da consciência humana, deixem seu like aqui no canal Outro Lado da Página. É o apoio de vocês que nos permite continuar trazendo essas reflexões que nos ajudam a entender melhor os mistérios da nossa própria existência. E nos comentários me digam, que outro autor ou pensador vocês gostariam de ver aqui no canal? Que voz, que perspectiva vocês acham que precisa ser compartilhada? Sua sugestão pode ser o próximo encontro que mudará nossa forma de ver o mundo. Até a próxima reflexão. E lembrem-se, às vezes as maiores revelações sobre nós mesmos estão escondidas nos momentos mais simples da nossa vida cotidiana.